Muito bem, vamos lá. Aras será investigado? Será? Bom, hoje os senadores Fabiano Contarato e Alessandro Vieira apresentaram ao Supremo um pedido dirigido ao gabinete da ministra Carmen Lúcia, um pedido para que ela encaminhe ao Conselho Superior do Ministério Público uma solicitação de abertura de investigação por prevaricação. Isso contra o PGR. Freitas, põe na tela, por favor, e a gente vai comentando a notícia que nós demos logo cedo, eles acusando aqui o PGR, né, de omissão diante dos crimes do presidente da República na pandemia, de contribuir para o enfraquecimento da democracia, nas palavras dos senadores. Olha aqui, ó, o comportamento desidioso do procurador-geral fica evidente não só pelas omissões diante das arbitrariedades e crimes, mas também pelas ações que contribuíram para o enfraquecimento do regime democrático e do sistema eleitoral e para o agravamento dos impactos da Covid. O pedido de apuração trata exatamente desses fatos. Omissão, pode baixar um pouquinho que tem a lista. Omissão quanto aos ataques ao sistema eleitoral, omissões e recusas em atuar em relação ao dever de defender o regime democrático e omissões e recusas de atuar em relação ao dever de fiscalizar o cumprimento da lei no enfrentamento à pandemia. O Contarato disse o seguinte, que o presidente acusa de fraude sem provas o sistema eleitoral, intimida o Congresso, pondo até tanques do Exército na rua, estimula aglomerações e contraria medidas sanitárias. Nesse contexto de assintoso ataque às instituições democráticas e às eleições livres, o que fez o PGR, servidor público designado como fiscal da lei pela Constituição? Nada. Permaneceu inerte e foi condescendente com o afrontoso atentado ao Estado Democrático de Direito. O Vieira, o Contarato e o Randolfo já tinham solicitado ao Conselho Superior uma investigação. Eles tinham representado o Aras lá no Conselho Superior, mas o procedimento foi posto em sigilo, sem apreciação do colegiado. Tá? O Vieira disse o seguinte, a atuação omissa, reiterada de Aras, é contrária ao papel essencial que a Constituição reservou ao PGR. É uma vergonha para o Ministério Público e exige um processo de responsabilização. Além disso, nós já tínhamos noticiado ontem que subprocuradores pediram também a Aras que investigasse o Bolsonaro por causa da questão do contragolpe, nenhuma resposta. Né? Além disso, nós tivemos ontem à noite a Lindora Araújo alegando que o Bolsonaro não cometeu crime ao participar de eventos sem máscara. Só que ela viu infração sanitária quando o desembargador lá de Santos passeava sem a máscara. Põe a matéria da Lindora Freitas, por favor, na tela. Para quem não acompanhou, ela encaminhou uma manifestação ao Supremo. Perdão, a anterior. Justamente a sub-PGR alega que Bolsonaro não cometeu crime. E, obviamente, é de conhecimento público, né, que é crime, é infração sanitária. E então, tem aqui a subprocuradora, braço direito aí do Augusto Aras, alegando o seguinte, olha, ela alega o seguinte, embora seja recomendável e prudente que se exija da população o uso de máscara, não há como considerar criminosa a conduta de quem descumpre o preceito. Segundo ela, olha aqui, ó, baixa um pouquinho de novo, volta lá em cima. Não, é a parte que ela fala que não tem estudo. Alegou não ser possível realizar testes rigorosos que comprovem a medida exata da eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do novo coronavírus. Então, colocou aqui o Bolsonaro como inimputável, Lindora atuando aqui como uma extensão do próprio Augusto Aras, né? Bom, isso já ensejou também um anúncio de representação por parte do vice-presidente da CPI em relação à própria Lindora, e esse assunto foi debatido numa reunião mais cedo com a cúpula da CPI. O assunto era outro, aliás, né? A CPI está estudando avançar em algumas searas e precisa do apoio do Ministério Público, mas óbvio que isso virou também um tema a ser debatido. Bom, vamos ao comentário
de Mário Sabino. Robson, solta a vinheta, por favor. Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Mário Sabino. Boa noite, Mário. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui uma coisa, agradecer. Agora eu também tenho canequinho, ó. Tá vendo? Ah, olha aí. Canequinha da Cruzoé, canequinha do antagonista. Mas para aparecer o antagonista tem que ser canhoto, né? E para ser destro... Eu uma outra aqui, essa aqui não é. Mas quem deu... Curiosamente, então? Hoje eu troquei sem querer aqui. Ah, então, mas foi o presente da mesma pessoa que a senhora Tereza, amiga do site, amiga da Cruzoé. Agradeço muito a você, Tereza, pelo presente simpático que eu passarei a usar aqui no programa. Muito obrigado. Bom, você quer que eu comente exatamente o quê? Você falou aí de tantas coisas que eu me perdi um pouco. Não tem problema. São todas no mesmo pacote, né? Que certo. Essa situação, né, de omissão, até de prevaricação, a acusação é de prevaricação do PGR, né? E aí também do seu braço direito aí, que é a Lindora Araújo. A gente vem, né, o nosso site, a revista Cruzoé, nós estamos desde sempre, até antes dele assumir, quando ele foi indicado, sempre alertando em relação ao perfil, e o Aras vem demonstrando desde o início esse comportamento de blindagem do presidente da República. Mas, obviamente, né, Mário, isso se acentuou, ficou muito mais claro e até preocupante em função da pandemia, né? E, obviamente, que agora nós temos todos esses ataques ao sistema eleitoral, as próprias instituições, e você permanece ali com o Aras fingindo que faz alguma coisa. Ele abre sempre um procedimento preliminar de investigação, são coisas que não avançam. Aliás, também não avançou aquela investigação lá de trás, da interferência, né, do presidente na Polícia Federal. Quer dizer, essa é a conduta do Aras. O senhor Augusto Aras, inclusive, foi responsável por levar para dentro do inquérito do fim do mundo, né, uma curiosidade teratológica, eu diria. Ele quer investigar os comentários dos leitores da Cruzoé, certo? Sobre reportagens a respeito dos tribunais superiores, dando a entender, se eu bem entendi a peça, que nós instigamos os leitores a fazer comentários desairosos porque nós damos reportagens verdadeiras. É fantástico. Olha, o Cláudio, esse senhor aí, veja, o Procurador-Geral da República no Brasil deveria ter um papel independente, apesar de indicado pelo Presidente da República. Não é o que nós assistimos em geral. Desde Fernando Henrique Cardoso, que tinha um engavetador-geral da República, né, o senhor Brindeiro, né, até os procuradores petistas, e agora o senhor procurador do senhor Jair Bolsonaro. É vergonhoso, né? A gente tem que lembrar também que ele é um dos responsáveis pela destruição da Lava Jato, né? Ele acabou com as forças-tarefas, né? Ele resolveu punir procuradores que participaram da Lava Jato, afastar outros. Então, assim, tem um histórico que precede a pandemia, né, que também não é muito bom. Tudo, obviamente, em obediência aos interesses do presidente da República. Essa representação não deve dar em muita coisa, acho eu. Não sei se o STF abrirá mais uma frente, né, de briga, né, com a Procuradoria-Geral da República. Fato é que o STF vem driblando o Procurador-Geral da República, né, em especial o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes
ele extinguiu, né, o processo, né, dos atos antidemocráticos e abriu outro, né? Esse processo havia sido colocado em xeque pelo PGR e abriu outro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: está uma confusão desgraçada lá em Brasília, né? Está todo mundo não fazendo o que deveria fazer, fazendo o que não deveria fazer, e há uma confusão institucional. Há uma confusão institucional lá, né? Quando você olha de todos os lados. No caso específico do Aras e da senhora Lindora, tudo fica ainda mais flagrante, né? Porque eles não fazem questão de esconder nada, né? E essa decisão ontem da Lindora é escandalosa. Ou seja, ela livra a cara do Bolsonaro dizendo que máscara, não há provas científicas de que máscara funciona para proteger contra a Covid. Como eu comentei no meu Twitter, a máscara dessa senhora caiu, né? De vez. De vez. Ela é conhecida por ser bolsonarista, né? Eu acho que todo mundo pode ter as suas convicções. Não acho que seja, até o momento pelo menos, um crime ser bolsonarista, né? Mas você não pode levar para o campo do exercício da sua profissão, e no caso, né, de uma função como ela tem, né, o Ministério Público é titular de ações penais, né, está aí para defender, né, a sociedade e as instituições. Você não pode levar convicções para a sua função e, com isso, impedir que ela seja exercida plenamente. Essa peça da senhora Lindora é uma peça criminosa. Eu acho criminosa. Porque ela está contrariando o discurso científico. Então, assim, nós temos uma CPI da Covid, temos uma subprocuradora-geral da República que sai com uma decisão dessas, de não levar o Bolsonaro às barras da justiça, né, por provocar aglomerações e não ignorar o uso de máscara, com argumentos absolutamente falsos. Não seria o caso dela ser convocada pela CPI da Covid? O senador Alessandro Vieira, talvez seja o caso também de incluir na sua representação a senhora Lindora e de convocá-la para a CPI da Covid, porque estamos tratando aqui de quê? De atitudes oficiais que vão contra, né, o discurso científico, as evidências científicas no combate à Covid. Aí você tem também hoje, eu não sei se esse assunto você vai abordar mais adiante, mas eu já adianto aqui, porque tem uma relação, você tem o ministro da Saúde, há um canal bolsonarista falando contra o uso de máscara. Exatamente. É espetacular. E não é o caso, outra vez, de colocar o ministro da Saúde perante a CPI, já que essa CPI continua, né? E vai continuar, hein? Porque é aprovada, você viu ali pela pesquisa da XP, é aprovada pela maioria dos brasileiros, né? Então, os holofotes continuarão acesos. Então, se é para continuar o holofote aceso, vamos deixar de levar gente que deveria estar sendo, como eu disse aqui em outro programa, interrogada já na etapa posterior, né, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, e vamos colocar os protagonistas ali. Olha, o senhor Augusto Aras é um protagonista. E agora, a senhora Lindora, subprocuradora-geral, também é uma protagonista com essa história escandalosa de dizer que não há evidências científicas de que a máscara é uma proteção contra o vírus da Covid. Olha, é espetacular isso. Nunca se viu. O Mário, aproveito para reforçar essa imagem de confusão que você acabava de falar, porque justamente você tem o chefe do Ministério Público e a sua subchefe, né, que são e serão os responsáveis por denunciar
o Bolsonaro em função de pedidos da própria CPI, por cometimento de crimes, né, contra a saúde pública, de infração sanitária, de todos os crimes que a gente já relatou aqui. Quer dizer, olha que confusão. Não, olha que confusão. Aí o que vai fazer a CPI diante de um quadro desse? Vai fazer como o ministro Alexandre de Moraes e driblar a PGR? Você percebe? Está tudo errado, né? Aliás, está tudo errado já faz tempo, né, no campo jurídico institucional, desde a história do inquérito do fim do mundo. Já está errado, né? Ali já está errado. Já não põe o Ministério Público, já esvazia o papel do Ministério Público, aí você tem essa nomeação do Augusto Aras, o Augusto Aras fazendo o jogo do Bolsonaro, e de vez em quando dá umas piscadelas ali para dar a impressão de que está fazendo o seu trabalho, aí você tem agora essa subprocuradora, você disse tudo. Sai um relatório, certo? Indiciando o Bolsonaro por falsificação de documento público, desídia, tentativa de genocídio, sei lá o que os caras vão colocar lá. Corrupção, prevaricação. Propaganda enganosa. Bom, isso vai chegar no Ministério Público e eles vão fazer o quê? Vão ignorar? Vão dizer, olha, senadores, isso não existe? É por isso, Cláudio, que eu preconizo, e não canso de preconizar, que para questões políticas, as soluções têm de ser políticas. O aspecto jurídico tem que vir depois. No caso do senhor Jair Bolsonaro, é o impeachment que deve ser levado adiante. Agora aqui a gente já está cansado de dizer, né, que não isso no momento, e pelo jeito nunca, né, será do interesse dessas pessoas aí que querem vê-lo sangrar até 2022. Agora, tudo isso é escandaloso, tudo isso eu fico perplexo.